Ora boas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Depois aqui de uma ausência um bocadinho prolongada, tive aqui algumas situações que me impediram de fazer aqui a gravação dos vídeos, mas estou de volta aqui para um vídeo muito importante e também muito interessante. Eu vou falar aqui de um método que é a correção ao under 2,5. Para quem me acompanha no Telegram, link esse que vai ficar aí na descrição. Uh, se vocês veem lá muitas das vezes eu a falar desta correção ao under 2,5, que vou entrar na correção a este e aquele jogo. A verdade é que para quem apenas está no canal e, por exemplo, não está no chat room ou não fala comigo pessoalmente, provavelmente não está muito dentro do que é esta correção ao under 2,5. E então eu vou explicar aqui um pouco neste vídeo. Esta vai ser a parte 0. Depois vou lançar a parte 1 e a parte 2, à semelhança como fiz no método do back ao favorito na primeira parte, onde podem ver aí no canal os dois vídeos, a parte 1 e parte 2. Eu lá explico detalhadamente na parte 1 a parte mais teórica e depois na parte 2 a parte mais prática, divido aquilo mais ou menos na questão teórica ou financeira, depois na questão mais técnico-tática. Aqui vou fazer a mesma coisa na parte 1 e na parte 2, mas inseri aqui a parte 0, que é este vídeo aqui. Porquê? Porque eu quando fiz, quando expliquei detalhadamente o meu método do back ao favorito, estava a explicar um método que eu já tinha em prática e que era o meu método principal. Enquanto que este método aqui da correção ao under 2,5 é um método que ainda está em testes. Aliás, como vocês podem ver aqui na metodologia, que é uma metodologia em testes. É um método que eu estou a desenvolver e que estou a trabalhar nele desde o dia 1 de janeiro de 2022, desde o início do ano. Tem estado a correr bem e daí eu fazer este vídeo. Lá está, porque ainda estou aqui na parte de testes e a ideia então é ser aqui a parte 0, porque eu ainda não tenho certeza absoluta que ele vai deixar de ser um método de teste, vai ser e vai começar a ser um método principal. E então eu vou fazer aqui esta parte 0, que é uma pequena introdução, explicar a origem, como é que está a correr, dar aqui também alguns dados e se tudo correr bem, no final do mês de janeiro, fevereiro, março, se tudo correr bem até lá e se as coisas continuarem a evoluir favoravelmente como têm sido até agora, eu então farei a parte 1 deste método e isso significará que o método em princípio terá passado nos meus 3 meses de testes e será incorporado nos meus métodos principais, o back ao favorito, o lay à pior equipa em campo, o handicap e os golos. E pronto, é um bocadinho isto. Eu vou-lhe dar aqui 3 meses. Obviamente, depois de, eventualmente, se ele entrar para os meus métodos principais, vai continuar em análise na mesma. Imaginemos que durante estes primeiros 3 meses correu muito bem, mas depois nos 6 meses seguintes as coisas correram mal, eu então vou reavaliá-lo e posso eventualmente tirá-lo da lista. Porque as coisas são dinâmicas, não são estáticas. Eu já tirei métodos, já coloquei métodos, já modifiquei métodos. Por exemplo, o método dos golos já sofreu modificações. Como eu já falei em tempos com o pessoal no chatroom, eventualmente alguns deles podem sair brevemente, por isso as coisas são dinâmicas e é importante não nos agarrarmos apenas a um, dois ou três métodos e não testarmos outras coisas e não vermos outras coisas, não vermos o que as outras pessoas fazem, não tentarmos explorar novos métodos, novas formas, novas ideias, porque o trading vai mudando, os mercados vão mudando e é importante também abrirmos aqui um bocadinho a caixa e não nos focarmos no que já temos. É verdade que devemos maximizar ao máximo o que nos dá lucro, mas ninguém nos garante que esses métodos no futuro vão-nos continuar a dar sempre lucro e por isso é importante irmos explorando outras coisas. E é isso que eu tento fazer. Comecei aqui a testar este método. Há uns tempos também, por exemplo, como vocês sabem que eu partilhei, também testei, por exemplo, dois métodos em Punter ou Panther, como queiram chamar,
acabei por deixar por ali porque não achei que tivesse futuro, nem foi tanto pelas performances, mas porque realmente não é bem a minha praia e não quis estar a misturar o punter com o trading. E então fiz ali alguns testes, mas depois parei por ali e decidi até focar-me mais aqui neste método que está a correr muito bem. Então, sem perder mais tempo, até porque não quero que esta parte zero fique muito alongada. Aqui, este é o meu Excel para 2022, que eu ainda estou aqui a ver se consigo melhorar e depois farei um vídeo mais dedicado a ele, a explicar como é que funciona. Mas tenho aqui, andando aqui um bocadinho mais para o lado, tenho aqui um separador dedicado aos testes, ou seja, cada método principal que eu tenho um separador e depois dentro dos métodos, por exemplo, do over, tenho o over a partir da primeira parte, o over 2 golos na segunda parte, o over limite lá dentro. São subcategorias, digamos assim. Ou seja, tenho uma metodologia e depois tenho uma estratégia lá dentro. Aqui na metodologia de testes, neste momento tenho apenas a correção ao under 2,5. Ora, esta correção ao under 2,5 surgiu no final do ano 2021. Eu já tinha no passado tentado fazer alguns métodos de under limite, under noutras alturas do jogo, mas achei que não tinha perfil para isto, porque sofre-se muito no under. Mas depois pus-me a navegar no YouTube e a ver outros traders e deparei-me com esta estratégia. Vi muito por alto como é que funcionava e achei interessante e então decidi experimentar. Mas quando decidi experimentar, confesso que não fui com muita esperança. Fui mesmo naquela. Bem, vou experimentar este método, mas isto vai dar cagada e eu vou abandonar e vou continuar nos overs e nos backs, porque não é muito bem a minha onda, os unders. Mas a verdade é que fui fazendo e as coisas até foram correndo bem, tanto a nível financeiro como na questão psicológica, que era a questão mais importante para mim no teste deste método, porque lá está, porque eu no passado já tinha feito algumas coisas e não só pela questão da performance, mas principalmente pela questão psicológica, fazia muita confusão estar em under num jogo, porque qualquer ataque que havia era um ai Jesus e eu não me sentia confortável. E mais do que o dinheiro que o método nos dá, é importante nos sentirmos confortáveis a fazer um método. Eu, por exemplo, sinto-me perfeitamente confortável no back a um favorito contra o tempo e tranquilamente a bola a não entrar, eu aceito perfeitamente o red, como aceito o green, e não tem qualquer problema. E é importante, neste método de testes da correção under 2,5, eu também me senti confortável, neste caso a favor do tempo, mas encarando os ataques que vai havendo no jogo e nas aproximações, nas jogadas de golo, eu sentir-me confortável. E a verdade é que tenho-me sentido. Eu comecei por implementá-lo. Tem grandes regras. Tive aqui apenas 2 ou 3 critérios. O primeiro critério foi odds do. Eu tenho em conta, obviamente, o over 2,5, a linha do over 2,5 e naturalmente o under. E a ideia aqui é, perdão, é andar sempre à volta da odd ali pela linha dos 2. 2,10, 1,90. A ideia é sempre essa. Há muitos jogos em que eu acabo por não fazer isso. Mas isso foram coisas que eu depois fui vendo também com a experiência e com a prática de implementar este método e acabei por criar outros critérios. Ainda não os tenho totalmente definidos, não os tenho em papel, isso vou deixar para a parte 1, porque lá está, ainda estou aqui na fase de descobrir o método e descobrir aqui padrões, descobrir aqui critérios, mas já tenho aqui algumas ideias. Por exemplo, um dos critérios muito importantes e que eu vi de outras pessoas que o testaram é, muito resumidamente, é procurar jogos que
que na teoria são muito over, e por exemplo, jogos da Liga Italiana, que têm sido muito overs, mas são jogos muito overs na segunda parte, ou, ou a partir da meia hora de jogo. E o que é que acontece? As odds em pré-live são altas para o over, ou melhor, são baixas para o over porque o mercado espera golos, e são muito altas para o under, são acima de 2. Mas a verdade é que os golos normalmente só aparecem a partir da meia hora de jogo. Então nós temos ali uma meia hora uma janela de intervalo de meia hora em que podemos apanhar essa correção, ou seja, vamos apanhar um under 2,5 acima de 2, vamos apanhar ali 20 minutos, meia hora no máximo em que não vai haver golos, e o que é que acontece? Passam 10, 15, 20, 30 minutos, o gol não vem, o mercado, mesmo que o jogo esteja aberto, o mercado vai acabar por empurrar a odd para baixo. E isso faz com que nós consigamos apanhar aí essa correção, e apanhamos aqui correções muito boas. Por exemplo, Lazio Udinese, 33%. Estava aqui a ver mais, a ver se apanhava aqui na Série A. Tenho aqui um Nápoles Fiorentina, 11%. A Liga Italiana é uma das boas ligas para esta, não só para a correção under 2,5, mas para esta vertente específica, ou seja, jogos na teoria muito over, e que são, depois na prática, muito over, mas que na primeira parte são jogos com poucos golos. Pronto. Eu não tenho em conta nenhuma análise estatística, ou seja, não vou a nenhum site ver, ok, só há golos a partir da meia hora ou na segunda parte. Não, isto é da experiência de tela, como se costuma dizer, dos jogos que eu vou acompanhando e das ideias que eu tenho, que eu retiro desses jogos. Eu vejo muito a Liga Italiana, faço muito os jogos da Liga Italiana, e tenho visto que são jogos muito over, mas que os golos tendem para aparecer na segunda parte. Outros exemplos que não têm nada a ver com estas situações em específico, de jogos over, mas que são mais à frente. Por exemplo, a Liga Portuguesa e a Liga Espanhola. São duas ligas que não são tão over, por exemplo, como a Liga Italiana, mas que por vezes apanhamos odds, mesmo eventualmente não acima de 2, mas apanhamos ali a 1,80, 1,85, e isso dá na mesma margem para fazer a correção. Porquê? Pode haver vários fatores para essas odds estarem nesse ponto. Por exemplo, uma ou as duas equipas nos últimos 2 jogos, por exemplo, terem tido golos. Por exemplo, o Famalicão Bessade, por exemplo, tendo em conta o momento atual das duas equipas, são duas equipas que não marcam muitos golos, e então, na teoria, as odds se calhar podiam andar à volta de 1,5, 1,60 para o over 2,5. Ou melhor, para o under 2,5, perdão. E um over muito alto. Mas se calhar, quando eu fiz este jogo, na altura, os últimos 2 jogos das duas equipas, pode ter havido mais golos. E então o mercado, quando precifica as odds, e as próprias casas de apostas, e depois as exchanges vão atrás, têm em conta sempre os últimos jogos. E se nos últimos jogos houve golos, isso vai ter sempre em conta, vai ter sempre peso nas odds. Mesmo que depois na generalidade, se contarmos os últimos 15 jogos, a maior parte tenham sido under. Pronto. E são situações que também podemos apanhar para a correção, ou seja, jogos e ligas que normalmente são mais under, mas por alguma razão, para aquele jogo em específico, as odds até estão altas para o under. E o mercado, por alguma razão, está à espera de mais golos. E então, é uma das oportunidades que eu também tenho apanhado. E depois situações específicas, por exemplo, este até deu red, mas temos aqui, por exemplo, este do Liverpool para a Taça de Inglaterra, que pode-se colocar neste bolo, que é equipas super favoritas. E eu lembro-me de mais jogos aqui que fiz. Por exemplo, ainda o último jogo que fiz foi o do Real Madrid-Granada, um super favorito que tinha uma odd esmagada para o back, nestes 3 casos, do Sporting com o Lessa, Real Madrid-Granada e o Liverpool com o Shrewsbury.
eram super favoritos ou ultra favoritos com odds super esmagadas para o back. Consequentemente, um over muito baixo e um under muito alto. Mas o que é que acontece? Eu olhei para isto e isto não foi. Isto lá está, isto é critérios de experiência, não são critérios estatísticos. A minha experiência, por serem taças, e neste caso específico do Real Madrid, pelos últimos jogos que eu tenho acompanhado, o Real Madrid, quando tem apanhado blocos baixos, tem tido dificuldades em criar oportunidades, e neste caso em particular, havia a ausência do Vinícius Júnior e do Benzema, que eram as duas peças mais importantes a par do Modric para a construção ofensiva da equipa. Ou seja, para o caso do Real Madrid, tive como critérios estas ausências do Benzema e do Vinícius, mais o critério que eu tive também aqui no Leicester e no Leicester Sporting e no jogo do Liverpool, que foi por serem taças e por serem ultra favoritos, as equipas normalmente não entram a matar, porque não entram com aquela tesão de querer resolver o jogo, porque como são super favoritos ou ultra favoritos, sabem que mais tarde ou mais cedo vão conseguir marcar, porque são claramente superiores e sabem que a sua qualidade individual e coletiva, mais tarde ou mais cedo, vai fazer com que resolvam o jogo. Então não entram a matar. O que acontece? Temos ali uma janela de 15 minutos, 20 minutos, em que as equipas entram mais calmas. Obviamente pode haver golo. Eu tive casos em que isso aconteceu, naturalmente. A percentagem de acerto até está boa, 71% em janeiro, mas é normal levarmos com um golo, como aconteceu aqui no Sporting. Não aconteceu no Liverpool, mas aconteceu no Sporting, não aconteceu no Real Madrid. E aqui no Sporting, por acaso, aconteceu até porque eu estiquei demasiado. Eu tive a oportunidade para sair com bom lucro, mas deixei esticar, fui ganancioso. É algo que também fui aprendendo a corrigir aqui neste método. Mas lá está. As equipas entram mais soft porque sabem que vão ganhar o jogo e então temos aqui uma janela de oportunidade de 20 minutos. E passam 5, 10, 15 e aos poucos a odd do under vai começando a descer. E isso faz com que nós apanhemos ali uma boa correção. Obviamente que depois temos que... a entrada em si não é com leitura de jogo, é com base na experiência e com critérios que eu defino, mas depois a saída é com base na leitura de jogo, ou seja, a decisão de eu sair aos 10, sair aos 5, aos 20, à meia hora, ou deixar no limite até ir ao intervalo, que é muito raro, tem como base a minha leitura de jogo. Ou seja, eu lembro-me, por exemplo, deste jogo do Real Madrid-Granada, eu estava a ver o jogo e vi um Real Madrid que lá está com essa dificuldade em criar oportunidades, porque o Granada estava com um bloco muito baixo, não saía em contra-ataque, não tinha grandes contra-ataques perigosos, tinha algumas saídas de bola, mas não tinha depois finalização, ou seja, conseguia sair, obrigava o Real Madrid a correr todo para trás, mas o Real conseguia se posicionar e depois esses contra-ataques não eram muito perigosos. E depois, por outro lado, o Real Madrid tinha dificuldade na organização, muito, lá está, pela ausência do Vinícius e pela ausência do Benzema. E então eu consegui esticar aqui a correção. Eu já não lembro quando é que saí, mas deu aqui uns belos 36% sobre a minha stake e devo ter esticado para aí entre os 20 e os 30 minutos. E podia ter esticado mais, mas lá está. O problema aqui é como estava um super favorito, que era o Real Madrid, um golo aqui, depois para minimizar os estragos, teria que ir já para a segunda parte, aguentar o under 2,5 para a segunda parte, e depois provavelmente podia perder a stake inteira, e então não quis ser ganancioso, até porque depois tinha vindo aqui de uma sequência de três entradas negativas e quis jogar pelo seguro. Esta aqui praticamente não conta porque eu fechei logo, porque eu fiz a entrada em pré-live, mas depois não houve stream, e então fechei logo a posição. Como vinha aqui de 3 reds seguidos, não quis ser ganancioso, mas podia perfeitamente ter chegado aos 50% nesta correção. E então, lá está. Este é mais um critério que eu tenho, mas cada jogo é um jogo. Eu para já, normalmente, agora ultimamente tenho começado a dizer no Telegram quando é que vou fazer a correção, depois também quando sai, mas muitas das vezes não o tenho feito, mas no futuro a ideia é fazer uma análise pré-live
e deixar esta correção já pré-planeada e explicada para depois a malta também ter isso em consideração. Houve um ou outro jogo que eu fiz a entrada já em live. Por exemplo, agora não me lembro do jogo, mas sei de um deles em que não ia fazer o jogo, ia fazer o jogo, mas para outro método. Mas vi os primeiros 5 minutos e vi um jogo completamente truncado a meio campo. Um jogo que eu tinha ideia para golos ou para um back a uma equipa, mas o jogo estava muito truncado a meio campo. E então a odd não mexeu muito e então eu entrei aí no under 2,5 e apanhei uma boa correção. Mas normalmente ah, as entradas para este método são ou antes do jogo começar ou quando o jogo está a começar, é um bocadinho indiferente. Porque os critérios não são de leitura de jogo, são de análise ou estatística ou dos meus critérios que eu tenho estado a explicar. Depois da saída, como eu volto a referir, tem como base, e aí é muito importante, nós não podemos pôr esta aposta em pré-live e contar 20 minutos e fechar. Não é assim que funciona. Se vocês fizerem isso, vão perder dinheiro. É importante terem critérios para entrar, mas depois é fundamental estarem a ver o jogo e depois alguns desses critérios corresponderem e vocês sentirem que o jogo está a ir de encontro com a metodologia e com a estratégia. Não vale a pena vocês meterem a aposta e depois, passado 20 minutos, meia hora, vou fechar. E nem estou a ver o jogo. Isso não funciona. Porque têm mesmo que ver o jogo, têm que perceber se o jogo está truncado, têm que perceber se a equipa que vocês tinham definido para que podia ser a mais perigosa, se está realmente a criar perigo ou não. Se a outra equipa que vocês não iam ter em conta, mas por alguma razão está a criar perigo com contra-ataques ou com bolas paradas, é preciso ver o jogo e extrair a informação da leitura de jogo e depois resolverem fechar aos 10, aos 15, aos 30, seja quando for. Eu não tenho aqui uma janela limite, ou melhor, tenho uma janela psicológica, tento não fugir muito da meia hora. Porquê? Porque como eu explico e falo muitas das vezes no Telegram, e é um vídeo que eu depois vou fazer dedicado a essa estratégia, há muitos golos nos últimos 10, 15 minutos da primeira parte. E é uma estratégia que eu utilizo para o back e para o over, é apanhar o forcing das equipas favoritas no final da primeira parte. E então, por isso é que eu tenho aqui esta janela virtual da meia hora de jogo, porque a partir daí a probabilidade de golo aumenta substancialmente, principalmente se tivermos um favorito em campo. E então, a verdade é que desde o início do jogo até à meia hora conseguimos apanhar aqui uma excelente correção. Muitas das vezes eu consigo sair mais cedo com uma boa correção. Se eu vir que vai também dentro dos valores que eu tenho aqui, de 30, por exemplo, se eu aos 15 minutos, 20 minutos, por alguma razão, tiver uma correção de 30, 40%, eu se calhar saio logo e não corro o risco de ficar mais 10 minutos, só porque consegui uma correção mais cedo. É um método que tem como palavra-chave a ganância. Se formos gananciosos aqui, vou deixar andar. O jogo está calmo, E, vou deixar ir até o intervalo. Se vocês tiverem esta mentalidade, este método não vai funcionar. E este método, para mim, não ia funcionar há 3 ou 5 anos atrás. Porque eu ainda não ia, nessa altura não tinha o psicológico trabalhado e esta questão da ganância trabalhada para poder fechar quando acho que tenho que fechar com base na leitura. Se fosse há uns anos atrás, eu ia ter a ganância vinha ao de cima de certeza e eu ia deixar arrastar no tempo mais um bocadinho a entrada e o método ia estar com certeza em prejuízo. Por isso é preciso terem um psicológico muito bem trabalhado e terem aqui esta questão da ganância também muito bem controlada. Mas, o que é que podemos ver aqui? Eu tenho, indo aqui um bocadinho aos números, em janeiro fiz 42 apostas, em fevereiro já vou com 4, aliás com 5, uma no dia de hoje que ainda não registrei. Em janeiro fiz, e vou ter como base de janeiro, porque é onde tenho mais dados, tive 61% de acerto. Como podem ver, os greens andam à volta entre os 15% e os 35%.
mais coisa, menos coisa. Os reds, tive aqui meia stake. Já agora, voltando aqui aos jogos, eu fiz muito a CAN, porque a CAN, para quem acompanhou, foi uma competição muito under, mas eu abordei aqui a CAN mais ou menos a meio, ou depois de pelo menos de alguns jogos, eu abordei a CAN aqui de outra maneira. Porque o método é a correção ao under 2,5, à linha do under 2,5. Mas eu houve jogos aqui da CAN que fiz na linha do 1,5. Porquê? Porque a competição foi tão under e os jogos eram tão under que as linhas do over e do under 2,5 desciam, ou melhor, a linha do under 2,5 desceu de tal forma que a odd normal do under 2,5 passou para o under do 1,5. E então eu acabei por fazer alguns jogos nessa linha. Outras situações que também aconteceram foi haver um golo muito cedo. Alguns jogos houve golos muito cedo na CAN. E eu então aí fiz a linha do under 2,5, mas com um golo por cima. Pronto. O que é que acontece? Corri um risco muito maior, porque é diferente fazer a correção ao under 2,5 ou ao under 1,5. Porquê? Porque no under 2,5 nós podemos apanhar 2 golos, até a aposta ir de vela, enquanto que no under 2,5 basta um golo e tu ficas logo ali no limite. Mas eu tive em conta que, ok, eu estou a correr mais risco porque só posso levar com um golo para ficar no limite, mas como é uma competição muito under e os mercados têm isso em conta, a exposição também foi menor, ou seja, eu em vez de estar 20 minutos, meia hora, com 10, 15 minutos eu conseguia a mesma correção, porque os mercados no under 2,5 ou no under 1,5 na CAN desciam muito mais rapidamente. E isso acontece, por exemplo, também na Liga Portuguesa ou na Liga Espanhola, porque como são ligas estatisticamente mais under, o mercado também desce as odds muito mais rapidamente. Enquanto, por exemplo, na Liga Italiana ou na Liga Inglesa, as odds demoram mais tempo a descer. E isto lá está, é a minha experiência dos mercados, e quem já tem uns anos disto vai percebendo também como é que é a filosofia dos mercados, como é que os mercados se comportam. E é importante também ter isso em conta para critérios de entrada e saída aqui neste método. Se tu estás numa metodologia, ou melhor, se estás a trabalhar com esta metodologia num campeonato que é mais under, sabes que as odds vão descer mais rapidamente, e se estiveres numa liga inglesa, sabes que as odds vão demorar mais tempo, porque há muito dinheiro no over. E pronto. E é preciso também ter isso em conta. Mas pronto, para não me alongar muito mais, em janeiro tive aqui 16,15% de ROI sobre uma banca teórica que não conta muito. É uma banca teórica que eu meti para aqui, também não interessa o valor, mas o que conta é este ROI sobre a stake. Eu usei aqui a minha stake principal, a minha stake máxima, que é a stake que eu uso para o back, para o lay, para o handicap. É um erro, e eu assumo que é um erro que não se deve fazer. Quando estamos a testar um método, não devemos usar a stake principal, devemos usar 10% ou o que seja. Mas como era um método que eu inicialmente achava que ia descontinuar muito rapidamente, eu achei, ok, vou fazer aqui 3 entradas, meto aqui a stake principal, até para perceber aqui a nível de valores se isto depois ia ter impacto no futuro, ou seja, no futuro, se isto corresse bem, eu com a stake principal, se isto ia ter muito impacto em relação à minha banca e depois aos outros métodos, fazia sentido também, porque se eu fosse ganhar muito pouco, eu sabia que mais tarde ou mais cedo, mesmo que a nível percentual o método tivesse performance, eu se ganhasse muito pouco, eu ia acabar por metê-lo de lado, e então quis entrar com a minha stake principal. É um erro, não aconselho. Sempre que testarem um método, devem fazer com uma stake muito pequena, mas eu aqui cometi este erro do início e depois acabei por continuar, e felizmente está a correr bem, e eu não baixei e vou manter pelo menos até ao final de março, que é quando eu vou estar aqui a testar o método. Mas pronto, o que conta é o percentual, e eu explico sempre que é importante olharmos para o percentual, porque quer eu 100 euros, 1000 euros ou 10.000 euros, o que conta é a performance a nível percentual. E a nível percentual eu tive um ROI de 322% sobre a minha stake, ou seja, eu com este método em janeiro consegui 3 stakes.
Se a minha stake máxima for de 100 euros por mês, ou melhor, perdão, ignorem o que eu digo. Se a minha stake a minha stake máxima ou a minha stake padrão for de 100 euros, eu ganhei 322 euros. Se a minha stake for de 1000 euros, eu ganhei 3200 euros, acho eu. 3000 e qualquer coisa. Se a minha stake for de 10.000 euros, eu ganhei 3200 euros. Pronto. É isso que devem ter em conta, é a percentagem da stake. E eu tive aqui, eu neste mês, se não me engano, de janeiro, este método teve, se não teve a melhor performance, acho que teve quase equiparado ao back ao favorito, que é o meu método principal que eu já tenho há muito tempo. E por isso teve uma performance fantástica. Fiz 42 entradas e tive aqui uma percentagem de acerto de 71%, que é algo muito, muito positivo. Não trabalhei todos os dias, como podem ver aqui. Houve dias que eu não trabalhei, mas tive a maior parte dos dias a positivo. Aqui em janeiro, olhando aqui mais concretamente para janeiro, ainda estamos aqui a dia 7. Eu já tenho aqui mais um green que ainda não contabilizei e vai fazer com que provavelmente este ROI negativo fique praticamente no 0 a 0. Mas tive aqui dois jogos em que sofri aqui gol no Celtic e sofri aqui gol do Gil Vicente. Este eu estava a acompanhar no Telegram e eu disse lá que ia fazer a correção ao under 2,5 pelo mesmo critério que usei aqui no Real Madrid Granada, ou seja, um super favorito contra um underdog, mas neste caso não foi por ausência de jogadores, o critério foi porque a equipa do Benfica estava muito mal e está muito mal nesta fase e ia apanhar um Gil Vicente que vem numa boa fase e que joga bom futebol. E a ideia qual é que era? Era o Gil Vicente ter posse, não só o Benfica ter posse, e o Benfica, como tem vindo a acontecer nos últimos jogos, ter dificuldades em criar oportunidades, lá está, criar oportunidades e furar a defesa do adversário. O que é que e a ideia neste jogo seria o quê? O Benfica ter posse, mas sem grande perigo, e por outro lado o Gil Vicente roubar posse ao Benfica e não ter o Benfica tanta posse, ter por exemplo 70% de posse de bola. Isso fazer com que o jogo na primeira meia hora fosse mais dividido e mais disputado ali a meio campo. A ideia é essa, foi o que aconteceu, mas numa jogada rápida de ataque e numa excelente jogada individual do jogador do Gil, do extremo esquerdo, que acho que está emprestado pelo Atlético Madrid, que eu não me lembro do nome, fez um excelente golo e eu acabei por marmar esse golo e acabei por sair em prejuízo. Mas a ideia estava lá, o critério estava lá e estava muito bem e é um critério que eu prevejo que a longo prazo vá dar bastante dinheiro, como deu aqui e como deu noutros jogos em que eu apliquei o mesmo critério. Neste, acabei por sofrer o golo. Sofri o golo até da equipa que eu não esperava, que foi o Gil Vicente, mas foi o que aconteceu. Aqui no Celtic foi mais ou menos a mesma coisa. Sendo um derby, sendo um clássico, eu esperaria um jogo com muita porrada, muito truncado, muito, muito faltoso a meio campo e que pelo menos ali nos primeiros minutos não houvesse gol. Mas o Celtic marcou muito, muito rapidamente, acho que foi logo aos 5 minutos, e então eu apanhei esse gol. Ainda aguentei um bocadinho porque o jogo depois ficou mais dividido e consegui. Depois por acaso até houve dois golos no final da primeira parte, mas eu saí antes, saí aos 20 minutos, aos 20 e tal minutos, e se tivesse esticado, se tivesse sido ganancioso, como eu tinha explicado, tinha apanhado mais dois golos, o Celtic fez o 3-0 e eu tinha perdido a stake inteira. Mas como não fui ganancioso, minimizei o red e saí com menos 28% e pronto. Estas duas entradas, esta não contabiliza, ou seja, tenho dois reds e um green e por isso é que estou com menos 15%, mas depois com a correção que ainda tenho que colocar hoje, vai provavelmente ao 0 a 0. Ou seja, o método está a correr bem, está a exceder de longe as minhas expectativas para o que eu tinha planeado para ele. Eu pensei que o ia descontinuar provavelmente a meio de janeiro, mas ele aguentou-se. Está a ser dos métodos mais lucrativos de 2022 e lá está. Se continuar assim até ao final de março,
eu vou incorporá-lo na minha lista de métodos principais. Vou fazer o vídeo da parte 1, onde vou aí explicar mais detalhadamente os meus critérios, vou escrevê-los, como fiz para o back ao favorito, vou deixá-los bem delineados, tanto a nível teórico dos critérios para eu entrar, como a nível das odds. Vou depois também explicar detalhadamente quando fecho, como é que fecho e porque é que fecho, tal como fiz para o back. E pronto, é isso. Este vídeo vai para o ar hoje, dia 7. A parte 1, muito provavelmente, vai só para o ar no final de março, que vai ser nessa altura que eu vou ter as conclusões finais dos testes à correção ao Under 2,5. Espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo e da explicação, deixem aí nos comentários o que é que acham, se já testaram este método, o que é que acham, se vai passar nos meus testes, se não vai. Deixem aí o like no vídeo e pronto, estejam cá para a parte 1. Espero que sim, é sinal que o método correu bem. Um abraço a todos e até uma próxima.